Paulo, nossa conversa está planejada há 23 anos, essa entrevista. Pois é, 23 anos. O tempo vai passando, né? Quando eu comecei a fazer essa série de entrevistas, eu era bem jovem e você também. Sim, continuamos, né, É, jovens. porque Noutra medida, mas existe uma idade mental e outra idade do tempo. sim, É, com certeza. né? Minha filha, por exemplo, ela diz assim para mim: meu pai, você é apenas uma criança de uma certa idade. Interessante. Porque ali ela vê em mim alguns aspectos, talvez até juvenis ou infantis, imaturos, não sei, talvez. Ou então, vamos levar para o lado bom, uma permanência da pureza, da, do olhar de criança, que é um olhar muito sutil, né? Pois é. E como ela fica te vendo sempre, né? É, Essa passagem do envelhecimento, ela não é tão brusca. Então, de uma certa forma, você continua dentro de uma certa jovialidade, fisicamente falando. eu fui precoce, e a criança precoce, ela queima etapas, é como se ela estivesse subindo um degrau e uma escada e pula degraus. Então, a criança amadurece em alguns aspectos, em outros ela nunca amadurece. Eu tenho pena das crianças precoces, né? Existe esse aspecto. A, a vivência lúdica é muito necessária para a criança. Então, a precocidade às vezes leva a você saltar essas É, etapas e é necessário essa convivência com o lúdico, com o brincar. Isso te ajuda no processo criativo, no processo de amadurecimento, etc. quando a criança é precoce, os adultos agem muito mal, eles dão a essa precocidade uma exposição exagerada, É, né? é verdade. E aí elogios e tudo, e aquilo, vamos supor que a criança vai tomando por cima de si, do seu ego, até uma necessidade de Eu tive um pouco essa experiência em relação ao meu pai. Meu pai piauiense, minha mãe do Recife, e nós morávamos no sul. Então, às vezes tinha umas viagens com a Rural Willys, depois outros carros, mas a gente fazia viagem, às vezes trechos longos de terra ainda, vindo de Brasília para Recife, ou de São Paulo para Teresina, etc. E eu era um pouco precoce também, e eu tinha a capacidade de memorizar mapas e cidades. Então eu sabia o roteiro previamente completo, de quantos quilômetros era de cada cidade para cada cidade, o tempo que a gente ia chegar, era um navegador, a ponto de eu ir na frente e minha mãe ia atrás. Então você meu era um pai, GPS. do GPS da época, meu pai me exibia para os amigos, ó, que faça o roteiro de Teresina para Fortaleza, altos, depois a gente passa em Campo Maior, tantos quilômetros de Campo Maior para Capitão de Campos, tantos quilômetros. Eu sabia decorar, eu vivenciava os mapas, né? Sempre fui muito apaixonado por mapa e por espaço, tanto é que eu caí na arquitetura. Mas eu tinha essa precocidade. E os pais alimentam, Alimentam, eles exibem. exibem, Veja, exibem. Eles levavam para os meus amigos dele, é, eu aprendi a ler com 4 anos, aprendi em casa. E minha irmã, que era alfabetizadora, me levava para a sala de aula, onde tinha crianças mais velhas que não sabiam ler, para que eu lesse, para elas. Aconteceu que o Álvaro Carneiro, que você conhece, foi seu aluno conheço. também. O Álvaro tinha 7 anos e eu tinha 4. E aí eu li, aí minha irmã falou, eu não disse que ele sabia ler? Aí o Álvaro, com ela, sempre foi contestador, disse, esse livro está decorado. Eu quero que ele leia esse livro. Aí tirou da bolsa um livro, Com cham... 7 anos, 7 anos, ele. chamava-se o livro O Jacarezinho Egoísta. Era um jacaré que queria a lagoa só para ele. Aí eu li, aí eles se convenceram que eu sabia ler. Mas aquilo, eu ia muito envergonhado para aquilo. Mas foram tanto fazendo que eu fiquei exibido e virei artista, né? Essa exacerbação do ego. Agora, você foi meu professor e foi muito importante na minha formação.
Bom, muito. Um dos professores que eu destaco como um dos pilares da minha formação, que me deu uma curiosidade a respeito, inclusive disso, da questão urbana, do urbanismo. Eu já era interessado pelo patrimônio histórico. E eu acho que a função, que é a formação do arquiteto é muito completa, porque o arquiteto não é só a questão de saber desenhar, projetar, ele tem que ter um conhecimento do mundo, da história da arte, do seu tempo, dos tempos passados, um senso estético, uma precisão de consciência política, cívica. Quer dizer, é muito ampla, plena a formação de um arquiteto. Eu tive como professor você que era um arquiteto bem formado e passava para nós, por exemplo, tudo isso, né? Um interesse muito grande pela fotografia, a fotografia documental, pela expressividade da comunicação, a comunicação nos seus aspectos, onde o comunicador tem seus valores pessoais e subjetivos e objetivos da comunicação. Foi um período muito rico. A nossa convivência foi muito intensa e ela hoje é espaçada, mas continua ainda muito terna e com afetuosa. certeza, sem dúvida nenhuma. Essa convivência é aquele velho refrão que diz que o professor ensina, mas às vezes aprende muito mais, né? É. E nessa convivência com os alunos, ainda mais quando há uma interação, né? Nem sempre a gente consegue essa condição de interação. Tem alunos que não interagem mesmo, mas as turmas, se tratava de um curso novo, um curso de comunicação. Os alunos que chegavam eram alunos que estavam numa uma ânsia de saber muito grande, né? Isso possibilitou A essa faculdade muito precária naquele período. precária. Na verdade, como você sabe, eu nem era para estar dando aula no curso de comunicação. É. Teve um problema com a professora, que veio a óbito, antes ela teve que se afastar por gravidez. Eu fui ser um professor substituto, por conta justamente dessa formação do arquiteto ser uma formação, é, eu digo que é um profissional de encruzilhada, porque nós temos informações de várias direções. Como eu tinha sido aluno do Décio Pinhatari, de outros professores da área de teoria de comunicação, Isso eu na USP. na USP, né, no curso de arquitetura. Aí eu pude dar essa contribuição ao curso de comunicação, que na época tinha dificuldade de contratar professor, porque não tinha pessoal formado aqui na cidade. Aí eu fiquei no curso de arte, da onde era a minha origem, e também comecei a ministrar aula no curso de comunicação. Mas, assim, eu acho que hoje a formação do arquiteto não tem tanto essa amplitude que deveria ter, ao meu ver, né? Essa formação humanística, a formação tecnológica, a formação artística. Quando algum dessas vertentes não está bem consolidada no processo de formação do profissional, ele se torna um profissional incompleto. É muito importante esse equilíbrio. Daí E, nós temos aí, por aí, grandes aberrações aí, sim, por exemplo, tanto nos projetos arquitetônicos como nas intervenções. exatamente, porque Tem é, é, gritantes intervenções. minha aula inaugural foi com Oscar Niemeyer. A parte aspectos polêmicos do grande Oscar Niemeyer, mas eu considero realmente um grande expoente da arquitetura. Nessa aula ele dizia exatamente isso. O maior desafio do arquiteto não é o desenho, é o discurso. O discurso é fundamental, porque no discurso você tem a capacidade de defender seu projeto, de argumentar um projeto e de contra-argumentar, de ter o exercício crítico do processo projetual. Porque você não faz projeto para você faz projeto para alguém, para alguma instituição. Você sabe como é que ele definia o método de trabalho dele? Dizia, não, primeiro eu faço o texto, explicando a funcionalidade, a característica do espanto. A arquitetura é o espanto. A arquitetura tem que surpreender. Eu faço aquele texto defendendo tudo, aí depois é que eu vou para a prancheta. É. E foi assim mesmo que ele se dirigiu, né? A gente sempre associa o arquiteto ao traço, ao desenho, mas antes disso, ao argumento, ao saber, né? Isso é muito importante. Eu sou um apaixonado pela profissão de arquitetura
sou um pouco suspeito, mas eu vejo assim, a necessidade desse profissional trabalhar bem esses Quer três. dizer, quando o arquiteto tem uma consciência que vai além de um projeto de uma casa para agradar um novo rico, uma classe social, um modismo, um maneirismo que está em voga, ele tem uma ânsia de saber, de conhecimento, mesmo a despeito do enfraquecimento dos cursos, da filosofia dos cursos, ele vai além, né? É, Ele mesmo procura e, aquele conhecimento. E se desiste, não? e sim, A com gente pode certeza, semear na sala de aula. pode e deve, né? A busca de, por exemplo, alternativas tecnológicas para um projeto, você buscar no seu meio as alternativas de matéria-prima ou de soluções plásticas, o que seja. Essa capacidade de pesquisar, de buscar, eu diria, na verdade, que isso deve ser um papel de um profissional universitário. Diferença de uma formação universitária para uma formação técnica é exatamente essa. O profissional universitário, ele tem que ser essencialmente crítico em relação à sua profissão. Ele tem que exercer essa A crítica, autocrítica, né? autocrítica, né? A crítica com as Ele tem que produções ter diversas, referências, referências, comparar-se, é, informar-se. e saber conviver com a crítica, porque é no processo crítico que ele vai crescendo, inclusive. Você veja, você falou em Niemeyer, eu sou fã e sei do quanto Niemeyer pode ser contestado, contestatório, quanto no final da vida ele passou a repetir-se Sim, nos seus projetos. tem a questão da idade. Mas nós temos que ver o conjunto Sim, da claro. obra, não é? Então, o Le Corbusier, que é o pai da arquitetura moderna, Sim, você vê que o Niemeyer chegou a acrescentar ao mestre Le Corbusier sim. alguma coisa que era, vamos dizer, apreendida da arquitetura moderna, mas que tinha uma natureza mais daqui, nossa, que ele Da nossa introduz, cultura, do né? nosso A clima. curva no concreto armado, não é? Coisas assim. Por exemplo, o projeto da ONU, eles fizeram em conjunto, Sim, mas o projeto ganhador do prêmio foi o do Niemeyer. foi. E o Le Corbusier pediu para que houvesse Uma fizesse em conjunto, uma parceria. parceria. Quando eu cheguei em Nova York, o Corbusier me procurou. E no primeiro dia me encontrei com ele na Quinta Avenida e ele me levou para a casa do amigo dele para conversar. Ele queria me convencer, me pedir para ajudar no projeto dele, que estava sendo criticado. O projeto dele previa, tinha o terreno da ONU, ele botava a grande assembleia no centro do terreno, não é? E tinha um prédio alto do lado. Então eu não gostava muito do projeto. Passou uma semana, o Ariston procurou. Seu Oscar, você não veio aqui para ajudar o Corbusier. Você veio para fazer o seu projeto como os outros. Eu peço para você começar o trabalho. Eu falei com ele e ele me disse, você vai fazer a confusão. Eles, inicialmente, pela década de 30, né, Le Corbusier estava passando pelo Brasil, indo para Buenos Aires, e teve um rápido contato com o Lúcio Costa e com Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro. E na volta ele terminou parando lá, e a partir daí surgiu esse intercâmbio. Se intensificou, mas um tempo depois gerou atritos. O prédio do MEC no Rio de O Janeiro, Palácio Gustavo Capanema. que foi restaurado recentemente, foi um projeto iniciado a duas mãos, vamos dizer assim. Aliás, três mãos. Três, Acho que porque o Lúcio Citor Costa, participava o também. Niemeyer e o Le Corbusier. Tudo isso apadrinhado pelo grande Capanema, Capanema. que o Capanema foi um... Isso convém se lembrar que isso no governo Getúlio. Em pleno governo Getúlio, nós tínhamos um intelectual de primeira ordem que foi o pai do modernismo. Você sabe quem é foi o pai do IFAM. Você sabe quem é o chefe de gabinete do Capanema, né? Não. Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. O Capanema que possibilitou o Mário de Andrade fazer um inventário do folclore, da música e tudo. O IFAM, quer dizer, aquele tombamento, aquele
inventaram de patrimônio histórico que nós temos, tudo devemos estar ao Mário de Andrade, lá do Capanema. Sim, sim. Mineiro. Outro dia eu estava até me lembrando, a propósito, da presença de um grande piauiense, que é um ilustre desconhecido entre nós, que foi Paulo Tedim Barreto. Eu não sabia que ele era piauiense. Piauiense. Conheço as obras, eu sei citar o Anísio Medeiros, que fazia mas projetos... o Paulo Tedim é de uma geração anterior. Agora eu conheço as obras dele, mas não sabia que ele era piauiense. Piauiense, teve visitando o Piauí. Foi seu professor, não? Não, eu não conhecia, ele já estava morto. Na época já tinha morrido. É porque ele é da geração de 20, 30, né? O Anísio Medeiros é por aí. Não, o Anísio... 30. Anísio é um pouco... eu vi uma foto recente dele na Praça Pedro II, década de 30, ele era estudante de arquitetura. A casa do Dr. Zenon Rocha, no centro de Teresina... É 40 para 50. É dele o projeto. É dele. Está intacto. Está intacto. Ele é um grande arquiteto. Quem mora naquela casa? Era a família do professor Zenon. Do próprio dono. Do doutor Zenon Rocha. Zenon Rocha, pai, e depois foi de herança para a família dele. Porque lá vende uns bolos, umas petas. Vende. Agora... Ainda está da propriedade. Não tem conhecimento de que mora alguém da família lá. A casa é maravilhosa. Linda, perfeita. O Anísio Medeiros é um grande arquiteto. Eu tive em Cataguases, em Minas Gerais. Cataguases foi uma cidade muito próspera nos anos 50, 40 e 50. É centro de Minas? Na região da Zona da Mata, a região de Juiz de Fora. Então, Cataguases... perto do Rio. Perto do Rio. Lá foi um grande laboratório do modernismo brasileiro. Lá nós temos experiências incríveis. Burle Marx, Oscar Niemeyer, Rino Levi de São Paulo. Mas isso depois de Pampulha ou antes? Eu acho que é paralelo a Pampulha. Pampulha também é período getulista. Isto, paralelo. Só que lá existia um mecenato baseado na indústria têxtil. Cataguases tinha grandes indústrias têxteis. E tinha um determinado cidadão, ou mais de um, que começou a acolher a experiência dessa modernidade. Não só na arquitetura, mas como também nas artes plásticas, de um modo geral. E lá nós temos lá um acervo modernista. A gente só lembra de Minas pelo acervo do Barroco, Mas em Cataguases você vê sítios inteiros modernistas? Não assim conjuntos. Sim, mas exemplares. Muitos exemplares, muitos. Não só de residências, prédios públicos, tudo. Murais. O Anísio Medeiros está presente lá com murais. Que coisa interessante. Grandes murais. Mas, Paulo, Minas é Minas, né? Minas é Minas. Né? Minas, quantas minas há dentro de Minas? Pois é, de repente nós temos uma Minas modernista. Pois é, não sabia. A própria Belo Horizonte também, porque né? Se você pegar o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, é uma região das mais pobres do mundo. Sim. IDH muito baixo. Tem Montes Claros, que é uma cidade grande. Já maior. Se você vai para o Triângulo Mineiro, você tem uma concentração de riqueza enorme. Sim. Se você vai para Minas Histórica, Ouro Preto, Congonhas, São João del Rei e tal, então você vê, são muitas minas. Muitas minas. Então é aquilo que o Ariano Suassuna uma vez disse, confirmando que alguém já tinha dito. Há um eixo cultural que acompanha o Rio São Francisco que passa entre Minas e Pernambuco. Este eixo, ele dá um prumo para a brasileiridade. A nossa brasileiridade. A brasilidade ou brasileiridade. Exatamente. Alceu Moroso Lima escreveu essa frase. Ele disse assim: do Nordeste para Minas, vejam bem, do Nordeste para Minas Gerais, corre um eixo que não por acaso segue o curso do Rio São Francisco, o rio da unidade nacional. A esse eixo, o Brasil tem que voltar de vez em quando, se não quiser se esquecer de que é Brasil. Bom, eu estou a cavaleiro para dizer isso, o que vou dizer agora, porque eu escrevi isso. Eu transcrevi essa frase dele e eu comentei que ele, que era
Ele nem era nordestino nem mineiro. Era um grande brasileiro, nascido e criado no Rio. Aí eu disse, já que ele teve essa grandeza de chamar a atenção do Brasil para a importância desse eixo cultural que parte do Nordeste e vai a Minas, cabe a nós, mineiros e nordestinos, dizer que o eixo não se esgota aí não, porque se prolonga para o norte até a Amazônia e para o sul até o Rio Grande. Porque a coisa que mais me entusiasma no Brasil agora é essa unidade de contrastes, que é o povo brasileiro. Do ponto de vista Isso era histórico, dito pelo Darcy Ribeiro também. também, né? É do ponto de vista histórico, da cultura popular e tal. Você me surpreende com essa informação, porque eu conheço os exemplares de Belo Horizonte, que foi uma cidade planejada, e acho uma das obras mais encantadoras do Niemeyer, aquele hotel que ele projeta em Ouro Preto, Eu já fiquei hospedado lá. que ele, no meio do casario colonial, ele projeta uma obra modernista, com telhados coloniais e que não, como é que eu digo? Não agride Não o agride. conjunto arquitetônico. Ele acrescenta e não compromete. Aquela obra com aquelas janelas que é linda aquela obra. Muito. Inclusive o mobiliário, em boa parte, ainda é preservado. Eu me Para hospedei mim, lá é uma das melhores obras, e é uma das primeiras obras do Niemeyer. Niemeyer. Tem um hotel depois deste, que ele construiu em Diamantina, e em Cataguases tem um hotel dele também, Do Niemeyer, do Niemeyer. na Só que fase mais produtiva, né? na fase mais produtiva. Interessante. Eu já fiquei hospedado no de Diamantina e no de Ouro Preto, mas pretendo me hospedar no de Você Cataguases. sabe que eu fui no escritório do Niemeyer? Você me contou essa No proeza. posto 6, aquele prédio verde, aquele S lá em cima, fui no último andar, fui muito bem recebido, comprei o livro, ele autografou, e eu dei esse livro de presente. Eu dei a um arquiteto que esteve na minha casa, filho da repórter Nayara. Ela esteve lá e o filho alto, assim, um rapaz bonito. E aí eu disse, olha, o livro pesa uns 2 quilos ou mais. Eu falei, esse livro, o Niemeyer que me deu e autografou, eu vou lhe dar. E dei o livro para ele. E justamente na esperança de que ele tenha uma formação, como nós estamos falando aqui no início, É, né? Que ele se espelhe nesses Pois é. mestres. que é muito importante isso, né? E agora que nós estamos com inteligência artificial, com uma série de outras Pautas, preocupações, preocupações e tudo, né? É difícil a gente conseguir entender essas e Paulo, e transformações tudo tão rápido. muito rápido, Isso não te assusta? muito, muito. Me assusta, E não tem volta, né? não tem. Não tem como parar. Eu não sei se não tem volta, né? Há uma certa controvérsia em relação à inteligência artificial, no que diz respeito à produção da arquitetura, né? Ela pode muito, mas não pode tudo. O processo criativo, Mas você na acha sua que isso em essência, tudo, só na arquitetura, ou em tudo? ainda tudo é muito recente, eu não consigo ter essa abrangência de pensamento, mas acredito que em tudo há uma, há uma, há algum residual de que ela não vai suprir todas as demandas. Paulo, quando surgiu o computador, te assustou também? Me assustou. Eu estava, assim, fazendo mestrado em São Carlos. Quando eu fui para lá já estava tudo com computador. Então, meus professores só aceitavam trabalho se fosse pelo computador, e eu cheguei lá sem computador, eu nunca tinha. Então, eu tive uma dificuldade, um ano aí tive que comprar um computador e aprender e tal. Mas hoje a gente não vive mais sem E a internet também assustou? a internet. Eu sempre tive uma certa, né,
uma certa prudência, né? Eu não participo muito de rede, Não se eu sou, expõe. né, sou muito conservador. Eu acho que Usa nem a internet como um instrumento. como É instrumento. como os países desenvolvidos usam. Isto. Aqui, Aqui um há país onde não há educação, a internet é usada demasiadamente e, ao invés de contribuir para uma mudança de ascensão social, até leva para um empodrecimento da mente. isso. Há Perde-se muito tempo com bobagem, há uma involução. exibicionismo, Involução. é verdade. Mas olha, na faculdade a gente estudava o filósofo canadense Marshall McLuhan, Sim, e ele dizia que o livro ia acabar. E a gente dizia, mas para dizer isso ele usou um livro. é. E ele O dizia, Ariano falava muito disso, né? e ele dizia assim, A Galáxia de Gutenberg, era o best-seller dele, dizia assim, nós vamos ser uma aldeia global, as ideias, a economia vai ser globalizada e as informações imediatas. A gente não supunha como era saber o que estava acontecendo na Tailândia. Ele estava prevendo a internet, né? Estava prevendo a internet. Mas essa questão do livro é bem emblemática, né? Há uma resistência, o livro resiste. Fiquei muito contente e, diria, chocado com a recente inauguração de uma biblioteca em Pequim. Um mundo, uma biblioteca gigantesca, Você viu pela internet. e baseado em livro. A biblioteca toda com ele. Isso, num país onde essa questão da informática, da era digital é a plena, né? Que os táxis não têm motorista, tudo é digital e tudo, mas eles estão lidando com uma biblioteca de livros enorme. Então, é, eu entendo que essa, essa resistência do livro ela vai perdurar. Não há. A gente pode até ter um outro tipo de papel, alguma coisa que seja, mas o livro em si, ele é fundamental. Você sabe quantos anos tem a cultura chinesa? Bom, eu imagino na ordem de, deixa eu fazer, 4, 5 mil anos. 5.000 anos. Ó, nosso cristianismo tem 2.000 anos. É muito recente. 5.000 anos de civilização. Não estou falando dos primórdios, não. Quando a cultura se moldou. Isso. Então é coisa para se pensar. É uma relação de permanência, né, do que vem para trás. E Você sabe que a maior biblioteca aí da antiguidade era de Alexandria, isso. no Antigo Egito, que pegou fogo e tal. Não. Eu acho que o livro, por exemplo, eu reduzi muito os livros que eu tinha. Eu parei de comprar, né? Eu também tive que fazer essa redução. Eu parei de comprar e doei muitos livros. Eu continuo comprando moderadamente. Agora é um problema pelo seguinte, quando eu vou doar o livro, ninguém quer. A pessoa, eu telefono para doar livros que eu passei a vida inteira juntando e a pessoa ainda pergunta, mas você vem deixar? Dizer, nem o caminhão eles querem pagar, compreendeu como é? Eles não querem comprar, são livros caros, às vezes livros raros. E eu queria voltar, Paulo, à questão do Le Corbusier. Sim. A imagem do Le Corbusier com aquela gravatinha, borboleta. Tá. O Niemeyer disse assim, ele pediu para fazer o projeto juntos, combinou comigo. E eu deixei, porque ele era o nosso mestre, ele é que era. Aí uma vez, muito tempo depois, a gente se encontrou, ele ficou me olhando assim, e eu pensei, ele está pensando assim, esse homem é generoso, ele cedeu e tal. Você sabe que a poesia do João Cabral é toda baseada no arquiteto, né? Na arquitetura. Ele faz uma metáfora defendendo a tese de que a poesia dele não se baseia em inspiração, mas em transpiração. É uma coisa que ele trabalha e tal. Agora, ele fez isso, veja a indiciocracia do João Cabral. Ele faz isso pensando no Joaquim Cardoso, que era o calculista de Niemeyer, que era um engenheiro. E ele começa falando da arquitetura, tem até um poema, A Arquitetura, que o Júlio Medeiros colocou na contracapa de um dos discos dele, e até a Cátia Freitas, é uma cantora de Fortaleza, canta.
É um poema de João Cabral que o Júlio Medeiros musicou. Como construir o aberto? Construir não como ilha ou prender. Construir não como fechar secretos. Construir portas abertas em portas, casas exclusivamente, portas e tetos. Ele não pensa em engenheiro, é arquiteto, mas ele tá fazendo para o Joaquim Cardoso, engenheiro, que era o calculista de Niemeyer. Até uma vez vi uma entrevista com o Niemeyer e disse: os calculistas ficam doidos com o seu projeto, né? Ele disse: não, os calculistas entendem tudo, eles sabem tudo. Que o Joaquim Cardoso, quando ele descobriu o ponto em que aquela concha do Congresso toca o chão suavemente, parece até de longe que ela está suspensa, aí ele encontrei o ponto, o cálculo perfeito e tal. Quer dizer, o arquiteto que é um escultor de formas, que não está muito preocupado com funcionalidade, mas com beleza plástica, ele tem no calculista seu grande parceiro, né? Sem dúvida, né? E Os dois têm que pensar pelo menos igual. isto. E um calculista como este, ele não deixa de ser um pouco arquiteto e vice-versa. O arquiteto tem que se colocar no lugar do engenheiro, porque por mais que a forma seja desafiadora e tudo mais, no processo criativo do arquiteto, ele não pode deixar de buscar a condição daquilo ser edificado, daquilo ser estruturado, tá? Então, eu acho que essa troca existe. Em que medida o calculista, de uma certa forma, também não é um arquiteto e vice-versa. Falo isso no sentido de que no meu período de faculdade, existia muito esse antagonismo, arquiteto, engenheiro, né? Especialmente o engenheiro civil. Os cursos de arquitetura, eles são da década de 40, não existia curso de arquitetura antes, enquanto que as escolas politécnicas que formam de formação dos engenheiros já são muito, muito anteriores, né? Então, o arquiteto, inicialmente, ele começa a se formar ou numa escola de belas artes, como é o caso do Oscar Niemeyer, ou no Instituto Politécnico, que era o profissional chamado engenheiro arquiteto. Existia um ramo da engenharia, que era engenharia. Depois, por experiências na Europa, nos Estados Unidos, tal, é que surge o curso de arquitetura, inicialmente por lá, e depois aqui, a primeira escola foi Mackenzie. Mas, enfim, sempre houve essa questão. Quer dizer que a Mackenzie foi antes da USP? Foi. Você estudou na FAO, na famosa FAO, da Rua Maria Antônia? Não. Eu estudei lá na pós-graduação. Sim, atrás da Rua da Consolação. Isto. Eu conheci lá. Lá funciona, que é um prédio dos Penteados, né? Família. Eu acho que ali o Chico Buarque estudou ali. Não, o Chico estudou ali. Estudou. Se lembra aquela música Olê, Olê, Olá? Sim. Que ele ouviu os sinos da Consolação? Da Consolação. A Igreja da Consolação é bem perto dali. E você indo por ali, você vai para Higienópolis. Sim, ali é Higienópolis. Higienópolis. Você vê... E a Vila Buarque já é mais na direção... O Coleção, Higienópolis. Sim. Agora, Paulo, ali a FAO tem história, né? Tem. A FAO tem história. A FAO tem história. Eu fui colega de turma de Fernando Meirelles, diretor, né, de cinema. Eu comecei essa provocação agora justamente por isso. A FAO era uma escola de formação artística, não só de arquitetura, né? Ela tinha um pouco de Bauhaus. O professor Antônio Cândido deu aula lá, né? Deu, mas não foi na minha época. Porque teoria literária ele deu aula. Sérgio Buarque também. Sérgio Buarque. Eu fui aluno de Milton Santos. Foi? Geógrafo, Puxa vida, Marilene Chauí. Que privilégio. Tomi Otaki. Milton Santos, cara. Então, Milton Santos, ele era professor do Departamento de História e Geografia, mas dava uma disciplina lá para nós. A Marilene Chauí, no meu curto tempo acadêmico, assisti uma palestra dela.
E aí ela sugeriu uma bibliografia. Eu não tinha 20 anos. Ela sugeriu uma bibliografia toda em inglês, em francês e alemão. Eu falei, pô, mas ela não recomenda nem os livros dela? Achei pedante. É, Eu achei. Agora, depois ela fez a cabeça do Lula, essa coisa de ser contra a classe média, parece que ela está mais simples, mais. essa questão da classe média é uma questão muito polêmica da parte É, dela, que eu não eu concordo não concordo, eu não inteiramente. tenho essa visão que ela tem da classe média, Não, não. não. Eu acho que Marilena Chauí devia Inclusive, ficar na parte de filósofa mesmo, é, sabe? ela foi minha professora justamente de E quando filosofia. ela entra para sociologia, É, faz um pouquinho de temor. é. Agora, ela fez uma autocrítica recentemente em relação a essa questão da. Eu acho que o discurso dela ficou mais afetuoso, assim, mais leve, porque ela tinha um pedantismo. Aliás, Paulo, os intelectuais, mesmo sem querer, eles nos passam pedantismo. Às vezes é falta de paciência, né, Jean? Com exceção do Antônio Cândido, que eu citei ainda há pouco, e do Ariano Suassuna, quase todo intelectual que eu conheço me passa assim um pouco de pedantismo. Não, o que você citou ainda há pouco, Antônio Cândido, é o Antônio Cândido. Não, o Ariano, poeta, ah, Carlos Drummond de Carlos Andrade. Drummond. Ele era muito generoso, né? O Guimarães Rosa. Mas o Carlos Drummond era escondido, né? Não, era É retraído. muito escondido. É, é. O Agora, Guimarães Rosa também é escondido. não, o Guimarães Rosa no regionalismo dele, né? Mas ele Você sabe que o Guimarães Rosa tem uma entrevista para televisão e na Alemanha, é, um vídeo em preto e branco, e ele dá para uma televisão alemã. Ist Diplomat. Herr Rosa, Sie haben einen Namen, den man im Deutschen kaum aussprechen kann. Jedenfalls mir macht das große Schwierigkeiten. Können Sie uns vielleicht zunächst einmal etwas über Ihren Namen sagen? É interessante porque o meu nome deriva, tem um parentesco alemão com ascendência, deriva do suábio, dos suevos, que partindo daqui, no norte de Portugal, fundaram um reino. E Guimarães foi justamente o nome da capital. Você sabe que ele queria, ele foi eleito e não queria tomar posse porque achava que se tomasse posse ia morrer, sei, e tomou posse e morreu logo em seguida. foi. Isso aí e demorou para tomar posse. Demorou, foi eleito. Porque ele tinha medo de morrer, né? E ele começou a escrever, sabe que é médico e diplomata, né? Mas Ele começou a escrever a obra tardiamente. dele é muito com uma superstição, muito fortemente, né? Sempre foi. Porque é todo vamos supor, o rústico psicológico, né? Daqueles homens analfabetos que pensam. Eles não leem, mas pensam, né? Eles têm uma sabedoria intrínseca. É por isso que eu falei que no caso do Guimarães Rosa não havia tanto esse pedantismo, porque ele interagia com as camadas populares. A obra dele é consequência A obra, disso. eu não sei como era ele, né? Na entrevista eu fui na casa dele, em Codesburgo. Você conhece? Ah, sim, é museu. É um museu. Sim, mas aonde ele morou e tal, eu converso com a cidade. A cidade é pequenininha. A filha dele, Vilma, escreveu um livro, né? A filha não tem o talento do pai, mas escreveu um livro. Esse livro eu não conheço. É muito interessante o livro, porque conta, não é uma brilhante escritora, mas conta o relacionamento do pai com o filho. Então, o Guimarães Rosa era um homem muito voltado para Deus. Sim. Rezava muito, entendeu? E dizia que era impossível viver sem rezar. Isso é muito da mineiridade lá. Sim, ele era um mineiro latente. Um mineiro mais do norte, sim, né? Porque quase Bahia. A gente divide Minas em 3 sotaques, né? Tem a Minas caipira, que é mais encostada em São Paulo, tem a Minas da região barroca, do entorno de... E tem a Minas baiana, que é a região... Essa região do Grande Sertão Veredas, ela é quase Bahia, aquela jagunçada. Sim. Ela passa de um estado para outro. O cangaço ali, ele tem uma região de transição. Mas é o mesmo fenômeno, que vem lá da região dos sertões. Mas eu estava falando do João Cabral e me perdi. Sim, a conversa está sendo... O João Cabral, ele começou a comparar a poesia dele com a arquitetura quando ele leu um livro de Le Corbusier chamado
Máquina de Morar. Ah, eu não conheço. O livro mais conhecido de Le Corbusier é Os Três Estabelecimentos Humanos. Mas esse lá, Máquina de Morar, ele vai descrevendo uma casa com toda a funcionalidade. A casa é essencialmente moderna. E há um rompimento com as estruturas das casas que haviam, tanto na Europa como em qualquer lugar do mundo, no seu aspecto, na sua feição, volumetria. Sim, Então, olha aquele rompimento brusco e diz: o que ele vai privilegiar é a funcionalidade, o tecnicismo da casa. Aquilo encantou o Cabral de uma forma que ele disse: eu quero uma poesia que seja assim. Aí inventou Máquina de Comover. A poesia que não é fácil, mas que quebra toda aquela coisa do ritmo, da sonoridade, dos poemas, uma poesia seca, uma poesia limpa, maravilhosa poesia, mas que não é para iniciados, é. não é assim. É uma obra um pouco. Eu levei anos para gostar de João Cabral, mas hoje eu não vivo sem João Cabral. Eu não conheço muito João É uma Cabral. coisa que, se você A entrar lá, impressão que eu tenho, assim, de uma obra fechada, de uma certa forma triste. mas olha, é tão bom que, se você conhecer e se acostumar, quando acordar, ao invés de procurar a Bíblia, você procura o João Cabral. Os poemas sevilhanos, Sim, aquele negócio: como não é possível civilizar minha rua, começarei civilizando o mundo inteiro. Aí vai, é uma beleza. Agora, eu acho muito interessante essa comparação que ele faz entre o arquiteto e o poeta, entre a arquitetura e a poesia dele. Agora, Joaquim Cardoso era um grande poeta também. sim. O Joaquim Cardoso, a par da formação de engenheiro dele, eu digo isso porque normalmente os engenheiros têm uma formação muito tecnicista, né? Mas ele tem uma formação humanística muito grande e artística. Tanto é que ele era poeta. Você sabe aqui no Piauí um cara que foi engenheiro, que fez as vezes de arquiteto e que tinha uma formação humanista fora do comum? Esse cara intelectual foi entrevistado exaustivamente pelo Manuel Domingos Neto, produziu páginas e páginas de depoimentos, serviu de base para o Manuel Domingos escrever o livro que eu considero o mais importante da bibliografia piauiense, O que os Netos dos Vaqueiros Me Contaram. Não é baseado só no depoimento dele. Ele fez história oral com o governador Rocha Furtado, governador Pedro Freitas, que era um coronel. Rocha Furtado é um médico, representa a oligarquia urbana. Pedro Freitas representa a oligarquia rural. E esse grande engenheiro, ele fez os prédios públicos mais bonitos, neoclássicos de Teresina, fazendo às vezes de arquiteto. Era um grande intelectual, Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves. Já ouvi falar assim, de Amarante. O Manuel se apaixonou por ele. Ele já estava velho, morando no Rio, a família colocava empecilhos, mas a entrevista bruta eu tenho. Eu queria ter a oportunidade de. Eu vou lhe dar. A entrevista bruta eu não tenho toda, porque foram meses. Agora, o homem era uma enciclopédia de geologia, de topografia, de vegetais. Eu tenho. Você pega a Escola Normal, que hoje é o Palácio da Cidade, é obra dele, ali na Praça da Bandeira. Sim, O Tribunal de Justiça Federal aquele prédio quase ao lado. é obra dele. Aquele prédio do Banco do Nordeste, da esquina, ele era modernista, lindo. Aí fizeram uma intervenção, acabou com o prédio. Mas é dele também? Não. Não. Esse O que for modernista, nada é dele. É neoclássico. neoclássico. A produção dele é de 1920 até começo de 40. Tenho uma referência de engenheiro urbanista que eu considero assim um dos principais urbanistas de Teresina, que foi o Antonino Freire. Sim, o governador Antonino Freire. Antonino Freire é formado pela Politécnica do Rio de Janeiro e ele é o inventor da Frei Serafim. Ele foi governador, se eu não me engano, em 1910. 10, 11, foi curto o trecho. Eu conheci a casa do Antonino Freire em frente ao Karnak, conheceu? Sim. Serviu de posto de artesanato, tinha uma gamela, e aí demoliram. E eu conheci a casa dele em Amarante, que ele é de Amarante. O que sobrou da casa dele, que demoliram uma parte e tal. E tanto Ficava em frente.
É assim com os Correios, aquela esquina, Sim. 7 de setembro, aquela rua. É, exatamente. Ali tinha um casarão grande. Grande, aí servia para o artesanato. Aquela avenida é a Avenida Antonino Freire. Sim. Ela só tem 80 metros de. E na continuidade ele desenvolveu Fez a a Frei Frei Serafim. Serafim, justamente influenciado por essa passagem dele em Paris, os grandes boulevards. Os boulevards. E se você for ver, entre as capitais nordestinas, o maior e melhor boulevard é o de Teresina. Mas ali o canteiro central encurtaram demais. Ele tinha 20 metros. É, tantas calçadas, os passeios, que tinham 7 metros de cada lado, que encurtaram, o carro foi comendo tudo. Foi comendo. O E carro outra era uma- coisa, e era gramado e eles empedraram tudo, as Tudo, árvores morrem. É, porque o sistema radicular depende dessa. O sistema, se você tem uma sensação térmica de 50 graus, com a pedra vai para 60. Sim. E mata mesmo. A Avenida dos Ipês foi feita pelo Silvio Mendes. Eu era vereador na época, eu falei, eles foram transplantados grandes, os Ipês. Eu falei, vai morrer todos. Não há espaço. Foram transplantados grandes e essa pedra vai esquentar. Se você for na Avenida dos Ipês, tem uns 10, 12 frondosos, o resto tudo morreu. É interessante essa mania que a gente tem de sair permeabilizando tudo, né? Pavimentando. Tudo. É como se fosse um aspecto de limpeza, aí pavimenta. Eu tive a oportunidade de andar em vários parques pela Europa, tudo terra batida. Mas isso está em contramão do que está acontecendo no mundo. Em Milão estão despavimentando, desasfaltando. Porque a vegetação que é tão importante aqui, ela sofre para poder desenvolver. E como é que a gente vai ficar gritando no deserto para que ninguém escute? Ninguém nos ouve. Esses condomínios que estão fazendo ao redor de Teresina, crime. Sim. Isso é um dos maiores absurdos. Todo dia se abre 3, 5 condomínios, a pressa é grande. Veja bem, você conhece bem o Rio de Janeiro, esses condomínios da Gávea, da Estrada da Joatinga, do Juá, são incrustados dentro do mato. Os arquitetos constroem ali. Aqui eles desmatam uma floresta boa, constroem as casas num modismo questionável, uniformizadas, sem nenhum atrativo artístico, passam um asfalto e proíbem até de plantar árvores. Não tem árvores, né? Esquenta tudo, diminui. E veja, existe uma legislação federal, municipal, estadual. Mas a fiscalização abre mão, por quê? Existe por aí alguém comprando licença. É possível, mas tem um outro aspecto do problema que os condomínios vão acarretando às cidades, que é o estrangulamento do tecido urbano. Na medida que você cria grandes condomínios, o sequenciamento das vias públicas esbarram nesses muros. Pois é, entendeu? Não dá para planejar a cidade. Aí você cria situações de confinamento, as vias ficam super demandadas, porque todo mundo só pode andar por uma determinada via. Olha, quando você tem o mapa original de Teresina, que foi a primeira cidade planejada do Brasil, e os livros de urbanismo não citam isso, não citam. Eles falam de Belo Horizonte, Brasília, mas não falam de Teresina. No mapa original, nós tínhamos uma opção paralela à Frei Serafim, que era a Avenida Campos Sales. Que, na verdade, esse risco foi do Isidoro. Então, era o eixo da cidade, era a Campos Sales. Mas a Campos Sales vai ser estrangulada pelos quartéis, a rede ferroviária, os 2 quartéis, tanto da 25 como do BEC, e depois, lá na frente, tem outro estrangulamento urbano, por enquanto, dado o Meduna. Dava 16 hectares. Então, aquilo ali descompensou. Quando eles fizeram a ponte estaiada, era uma opção a Frei Serafim na hora do Roxo. Sim. Mas ninguém vai para a ponte estaiada. Continua o mesmo engarrafamento na Frei Serafim. Continua. Se você for no mesmo horário, você vê lá, não tem ninguém lá. Existem problemas de acesso à ponte, e enfim, o eixo da cidade está muito demandado para Frei Serafim.
a afluência das vias e tudo mais. A Frei Serafim, E por isso que nós tivemos o prejuízo de que foram encurtando o canteiro, encurtando e tirando as calçadas. E eu sofri com isso duplamente porque eu era vereador. isso é um grande problema. Nós não vamos resolver o problema de congestionamento ampliando a avenida, construindo viaduto. Isso está mais do que Ultrapassado. provado É. no mundo todo, tá? A gente tem que necessariamente partir para o desenvolvimento de transportes coletivos, né? E uma cidade que melhor planejada, as demandas de ir e vir não precisam ser tão intensas a ponto de sair estrangulando todas as vias públicas. Você conhece esse livro, História da Cidade? Sim, conheço. O grande, Leonardo Benévolo. Sim, Esse aqui foi um livro da bibliografia da Sim. sua formação? ainda hoje as faculdades de arquitetura adotam esse livro, só que em versões mais atualizadas. Aqui é a perspectiva de você estudar as cidades europeias também, as cidades A medievais. formação dos tecidos urbanos e tudo mais. Você vê que o Niemeyer tinha uma impaciência para falar em arquitetura. Quando ele projetou o Memorial da América Latina sem árvores, Pois é, e as críticas, não tem árvore, e ele dizia, mas esse pessoal é muito ignorante, não viaja. Você imagina a Praça São Pedro cheia de mangueiras, ninguém ia ver o papo. Ou a Praça São Marcos em Veneza cheia de... Às vezes a arquitetura, o lugar tem que ser limpo para exibir a arquitetura. É isso que eu ia te falar, Paulo. A arquitetura, ela não existe sozinha, ela é a arquitetura e o espaço. sim, o espaço natural e os espaços de entorno, né, que são espaços, às vezes, construídos espontaneamente pela população, essa interação. Eu acho o maior crime quando a cidade perde a sua espaciabilidade. Só que São Paulo, na década de 40, era uma cidade modelar, lindíssima do ponto de vista da espaciabilidade. Hoje você anda na Duque de Caxias, na Ipiranga, na São João, você vê aquilo foi... Aquele Minhocão, que é Ali é um desastre total. estupro. Eu acredito que em tempos não muito distantes deverá ser demolido. Você acha, Paulo? Sim, acho. Eu Aquele, fui colega de turma do Nabil Bodu, que é um arquiteto muito atuante em São Paulo, e ele está à frente desse movimento. Demoliu, aquele elevado Paulo Franzen, lá no Rio, então que teve inclusive um grande acidente no processo. Teve o Gameleira em Belo Horizonte também. você vê que o Minhocão foi causa de ufanismo em São Paulo. Foi. Aquele metrô que vem da Matinha até a Praça da Bandeira, que projeta o Dr. Alberto, acabou com a integração da cidade com o Rio, Aquilo é um absurdo. degradação daquela zona urbana, aquela ponte no Porto das Barcas, Sim. Simplício Dias. E fizeram uma outra agora. Fizeram, mas ali havia 1000 lugares para fazer aquela ponte. Mesmo essa outra está construída em um local inapropriado. Até o acesso é difícil, o acesso é Mas irregular. aí, às vezes, João, isso é colocado, como você falou, né? É um exibicionismo. O pessoal vê. Ó, aqui, a intervenção está bem aqui na frente de todo mundo. Essa aqui é a Igreja Nossa Senhora, a Igreja de São João do Araripe, no sim. povoado Araripe, onde o Nós Gonzaga, visitamos juntos. onde o assim. Gonzaga nasceu. É. Esse livro foi para comemorar, em 2018, os 150 anos dessa igreja. 150 E anos. eu que escrevi a orelha do livro, porque até hoje, em Exu, nada se fez de maior nem mais importante. E ela é na zona rural, né? Zona rural. Isso foi uma promessa que o Barão de Exu fez por causa da ameaça da cólera. Se não entrasse lá, ele construiria e mandou buscar na França a imagem. Bonita, A né? imagem ainda está sob o abrigo da... Tá. Muito interessante. Naquele tempo, por exemplo, a igreja, a imagem Nossa Senhora dos Remédios em Piripiri, que chegou lá em 1874, veio da França. Tudo era comprado na França. A França, em um dado período, era o centro cultural do mundo, né? E o Brasil queria ser francês, né? Sim, o modo de viver, os costumes, né? A valsa. As quadrilhas de São João é de origem Tudo é a francesa. França. Mas você sabe, Paulo, que eu
Eu tenho assim um ressentimento de que, por exemplo, quando eu fui vereador, eu mesmo e todo mundo achou que a minha pauta eram as reivindicações culturais dos artistas, por eu ser um artista, representante de artista. E um dia o Álvares Piauí deu uma entrevista e disse: o João Cláudio não é representante dos artistas, ele é representante das causas, da sensibilidade dele. Eu gostei disso. No meio do caminho, eu fui mais um vereador que defendia pautas de urbanismo e meio ambiente do que propriamente cultura. Eu me lembro, por exemplo, aquela questão de legislação do conforto acústico, É, que era uma questão muito e importante, poluição visual também. e poluição visual. Em 2 projetos. Eu fiz um projeto de impacto de vizinhança e até hoje a lei do silêncio causa um grande equívoco, porque os fiscais vão com o decibelímetro Sim. medir no local em que está sendo produzido o ruído. Aí a história. Não dá, ele tem que produzir na sua casa. Você reclamou, vai lá. É, Se deu mais de 45 na sua casa, ele tem que baixar lá. É na sua casa, não é lá. não é na. Porque esse papo aqui dá 45 decibéis, E entendeu? ninguém está gritando. Então, quando no começo dos anos 80, 86, eu entrei na faculdade em 85, meu primeiro emprego foi você que me deu, né? Ah, sim. Lá Você na disse, eu perguntei, você trabalha na prefeitura? Você disse, trabalha, quer trabalhar lá? Eu nunca havia trabalhado, né? Tinha 18 anos, aí disse, quero. Eu vou criar um núcleo de comunicação que não havia no organograma. Não. Então foi a Rosalina Ferreira, a Você. Cláudia Brandão e eu. A Cláudia já trabalhava lá na Secretaria de Planejamento, ficou sendo a nossa chefe. Então nós fomos conhecer a cidade, produzir materiais impressos sobre a cidade. Nós tínhamos que ter um interesse e um conhecimento urbanístico dos problemas da cidade, planejamento. Naquela época, gestão Alferraz, secretário César Fortes, Sim. eu tinha a impressão que a cidade era planejada, havia um planejamento. A impressão que me dá nos últimos 20 anos é que a cidade não é mais planejada. É. Ela. Ah, eu também tenho essa impressão. Perdeu-se o controle total do planejamento da cidade, o que é uma ausência da política mais importante. Porque as cidades devam crescer até certo ponto e ter um cinturão verde ao redor. O planejamento da cidade passa necessariamente por uma linha de diálogo muito forte com a comunidade. Ninguém planeja dentro de 4 paredes somente. Um planejamento dentro de 4 paredes, ele tem grandes chances de não acontecer. O planejamento ele tem que ter uma participação pública, não apenas no sentido de entidades, às vezes essas entidades são viciadas, representam determinados interesses, etc. Mas por isso que nós trabalhamos com o núcleo de comunicação, porque a ideia era comunicar e tornar de uma forma simples a explicação do que se planejava. Era importante que a população tivesse conhecimento de que estava prevista a ampliação de tal avenida, ou que seria construído um anel viário, ou tal área estava reservada para um parque, que a cidade só tinha 2% de área verde pública, que precisávamos alcançar 8%. Ciclovias, Então, calçadas. essa tradução é muito importante. Participação pública. Eu sou muito crítico em relação a essas reuniões ou conselhos que tem de determinadas entidades, muitas vezes as mesmas entidades que não necessariamente têm uma representação popular forte. Então, eu entendo que o que se deve investir mais fortemente é numa comunicação para explicar para a população o que se está fazendo e, a partir daí, provocar a população, gerar um retorno, um feedback no sentido de é isso mesmo, não é e tal. Então, é fundamental isso. Quando nós trabalhamos o plano, uma das resultantes do plano é um conjunto de legislações. Essas legislações, em geral,
são de difícil leitura, difícil. Você mesmo estava falando da questão da legislação do som. Então, nós tivemos o cuidado na época de tentar tornar o mais didático possível o acesso a essa legislação, né? Criamos uma versão colorida de vários livrozinhos, cada um deles dedicado à ocupação do solo urbano, outro dedicado ao zoneamento, outro dedicado ao meio ambiente, outro dedicado ao patrimônio cultural. Normalmente isso estaria tudo junto, mas é importante que a gente pudesse segmentar para facilitar o processo de comunicação e interação junto à população. Essa é a única chance dos planejamentos poderem acontecer em um período maior do que um ciclo de um governante. Que o grande problema é esse ciclo do Sim, governante. porque termina a gestão e volta atrás. Quando volta atrás. Naquele período nós perdemos o Clube Caça e Pesca. Sim, Nós que era perdemos, para ser um parque, né? nós perdemos muitas áreas verdes. Sim. Você lembra dessa revista, Planejando Terezinha? Lembro, ó, isso aqui foi um dos... É um dos né? trabalhos nossos. Aí o principal texto é assinado por mim. Está aqui. Isso aqui é a reestruturação administrativa, editorial, Antônio César. E a principal matéria é patrimônio histórico. Falta uma legislação municipal. Sim. Isso era provocativo, né? Você trabalhava mostrando para a população a necessidade, e essa legislação veio com uma grande contribuição de Olavo Pereira da Silva. Sim. Né? Mas agora tem um problema, é o seguinte: os prédios urbanos, os prédios do centro, são prédios tombados, prédios antigos, alguém compra e começa a destruir de dentro para fora. Sim. Aconteceu, eu conheço vários. Esse texto é uma maravilha. Eu escrevi e ele tinha muitas falhas na concordância e tal, e a Cláudia me deu uma aula de português e o texto ficou muito bom. Ela falou: o texto é maravilhoso, mas você precisa aprender a fazer. No Campinho vai do Bela reescrever. Vista. É interessante. Nós produzimos alguns outros. Nós produzimos dessa aqui algumas, cada uma tinha uma capa diferente. Você vê que aqui é um mutirão, que foi um projeto, a foto da capa. Lembro. É um mutirão, a gente ia na casa do Pai Herói, lembra? Que tinha Sim, lá na Água Mineral. Pai Herói e seus 5 barrigudos, os que tocavam com ele na Praça João Luiz. Aqui tinha um mestre que fazia taipa, que era um grande mestre da taipa. E pelo ensinamento dele tinha as luas, né? Não podia... A taipa, o enchimento das taipas tinha que seguir um calendário. Então, às vezes, ele parava a obra e disse: mestre, não vai continuar e tal. Não, que tem a lua. Não sei se ele queria me enrolar, porque existia experiências de construção com tecnologias populares, né? E a gente... O pai do Simplício, seu Antonino, já falecido, que virou um dos meus personagens, a irmã dele dizia: Antonino, você planta feijão na lua nova? Ele falou: não, eu planto na terra. Não vai plantar na lua, né? Então, mas... Isso aqui é o seguinte: eu tinha 14 anos, 15 anos, a gente já tinha preocupação em Piripiri, Casarão dos Poetas. Era o casarão do Padre Freitas que havia sido demolido. Sim. Hoje, Piripiri deve ser, no Piauí, a cidade que mais muda de feição urbana. Piripiri é um desastre. Muda rapidamente e de muito mau gosto. E geralmente para ser posto de gasolina e farmácia e loja de conveniência. Eles destruíram um chalé lá, um palacete, que valia uns 3 milhões, compraram por 800 mil e demoliram na mesma semana para fazer um posto de gasolina. Casas lindas que tinha lá. Isso aí é uma coisa que não se faz. Lembra desse livro? Sim. Você lembra da história desse livro? É um livro-texto lá da nossa disciplina, né? Esse livro foi o seguinte: você me recomendou, e quando ia a São Paulo, os livros tinham muita dificuldade para chegar aqui, né? E era caro um livro. Aí você me disse, é um livro de ilustrado, né? Disse: João, eu vou a São Paulo, você me dá o dinheiro para comprar o livro. Eu não tinha o dinheiro. E aí, de repente, chegou na Dilertec, do Antônio Nobre,
Era uma livrariazinha pequena de Lertec, Antônio Nobre, Rocco, e os intelectuais se encontravam ali. Os intelectuais da cidade, Sinésio, Lidenot, tinha lá um quadro, todo dia tinha uma frase. Até um dia que o deputado indígena, o Juruna, 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 ele É. foi pego num ato de corrupção. Até tu, aí tem o nomezinho dele, tu não és homem branco. Então, Paulo, eu fui várias vezes lá e o dinheiro não dava, né? Porque esse livro era Era caro, caro. né? Aí um dia eu cheguei lá Livro de capa e dura. aí eu perguntei, tem um livro? Ele falou, mas era recomendação sua. Ele falou, tem. Quanto é? Ele falou o preço, né? Vamos supor que seja R$ 250 hoje. Eu acho Eu acho por que aí, era talvez até mais. até mais. Aí quando ele veio, ele olhou, eu estudante, né? Aí ele olhou para mim assim, viu que eu estava com. Ele falou assim, mas é um grande livro. Viu que você estava fazendo um sacrifício em obra. Sacrifício, é. É. É o primeiro livro do Jung que eu li. É O Homem e seus Símbolos. Aqui tem uma aula de semiótica, né? Tem. E Uma aí, aula né, básica, elementar de É. semiótica. eu não diria elementar, não. Você disse que foi aluno do Décio Pinhatari, né? Fui aluno do Décio Pinhatari. Eu queria saber de você a sua crítica sobre o Jaime Lerner, a compultura urbana. E eu não conheço textos dele, né? Eu conheço o trabalho dele. Eu acho que Jaime Lerner foi fundamental para o urbanismo brasileiro, né? A experiência de Curitiba, ainda hoje viva, é a única capital brasileira que tem de forma continuada há 50 anos uma linha de planejamento em curso. Mesmo com todos os apelos da pressão imobiliária, tudo. Isso. Continua. O que foi Por prescrito que você atribui essa força? Que o dinheiro não consegue minar as bases dessa a reforma. grande capacidade de persuasão do Jaime Lerner em relação à sua comunidade, fazer com que a população de Curitiba conhecesse a proposta, tivesse uma interação com essa proposta e passassem a ser os agentes de cobrança. Mas há uma legislação forte Há uma legislação e um forte. processo de educação. Sim. Existe, claro, problemas, não é tudo maravilha. Maravilha. Tá? Mas Curitiba ela tem um planejamento fortemente estabelecido em 5 eixos de adensamento forte, aonde o sistema de transporte coletivo é bastante presente, bastante intenso, e na medida que você vai se afastando desses eixos mais densos, você vai tendo uma densidade média e depois vai tendo uma densidade mais baixa, onde prevalece as casas residenciais. E isso fez com que a cidade pudesse otimizar a infraestrutura as mais diversas, rede de água, rede de esgoto, transporte coletivo, etc. E isso foi sendo adotado aos poucos, os eixos não aconteceram todos de uma vez. Por exemplo, esse sistema de transporte coletivo que o Firmino tentou implantar aqui, ele tem uma lógica, ele não é errado. Talvez ele tenha sido pretensioso de querer fazer tudo de uma vez só. Ali foi muito dinheiro jogado fora. Eu tinha até esperança. 11 anos de Foi. árvores cortadas e Eu acho que a exemplo do que aconteceu em Curitiba, porque a gente tem que aprender com que, né? Curitiba foi implantando um eixo, depois implantou o segundo, né? A pretensão aqui era implantar 8 eixos de uma vez só. Então, foi um choque cultural muito eu grande. nunca acreditei no processo. A ideia em si, a essência da ideia, não é errada, é correta. Tanto que quiseram cortar 400 árvores na praça lá na Avenida Henri Wald Carvalho e a comunidade não deixou, acampou e eu estava no meio, porque lá, eu não acreditava. Agora, é o tal negócio, ali eu acho que Teresina tinha uma facilidade, que é um sistema viário radial relativamente bem estabelecido, para você conseguir implantar esses eixos, não seria tão difícil, mas não da forma que foi feita, tudo de uma vez só. Eu acho que houve aí um certo... Eu implantaria sequencialmente, porque... Quer dizer que a grande falha foi isso? Foi. Não é, na essência, não é um erro.
É Curitiba. Eu acho que não houve tempo, né? Porque se ele tivesse conseguido o mandato, Eu acho talvez... que também houve um pouco de boicote dos empresários, certo? Porque E a deseducação do povo, depredando não é questão de... É a deseducação, sim, mas houve um choque cultural, porque o povo estava acostumado a pegar um ônibus no seu bairro e ir até o centro. E, de repente, agora você teria que ir para uma estação de transbordo. Em tese, lá deveria ficar muito pouco tempo para, em seguida, viabilizar o E sistema. hoje nós temos um problema de transporte insolúvel, né, Paulo? Aí, no momento, insolúvel. Sim, porque ele foi totalmente desacreditado. Você retomar essa proposta, que me parece que é o que estão querendo propor, vai ser muito complicado, porque ele foi desacreditado, né? A gestão dele foi desacreditada. E, na sequência, veio um outro administrador que gerou um caos nisso tudo, né? A cidade hoje é, por demais, dependente de motocicleta, Uber e um pouquinho de bicicleta. E não há ninguém na rua, Não há não há ninguém, testemunhas. não há. Nesse meio tempo, o comércio se deslocou para os bairros para facilitar o acesso. Nesse meio tempo, também os serviços públicos, bancários, etc., foram se expandindo. A demanda pelo centro foi diminuindo, e assim começou a acontecer, começou os problemas do centro que a gente tem hoje, né? De abandono. Você lembra, se você abrir um comércio na Rua Barroso, na década de 80, você tinha que ser muito rico. Né? Primeiro que nem tinha imóvel disponível para alugar, para vender. Geralmente a família Taj, a família Kadar, que eram os donos. Hoje em dia está as placas de aluguel por todo o centro da cidade. Então o centro foi plenamente desvalorizado. Mas isso aí é um assunto extenso. É a minha área de trabalho na academia. Eu, por exemplo, tive um desapontamento enorme com a reforma da Assembleia. Sim. Acho que foi uma reforma Foi um desastrosa. Desastre. Vou até mais adiante, foi sem medo de ser, como é que eu diria? A palavra que está me fugindo, a cognição aqui. Leviano. Sim. Aquele plenário atemporal, que tinha uma relação com aquelas varandas, projeto Bossói. Ele tinha aqueles grades de madeira, o plenário horrível, e fecharam o teatro, que não era um teatro assim exemplar, mas era um espaço, virou um depósito. Então, para mim, foi uma reforma para se ganhar dinheiro ali. Revestiram tudo com MDF, que é um revestimento efêmero. Pois é, e não estava mal o que tinha lá, não. Não, Era não estava. duradouro, O tudo. tijolinho, aquele piso era uma riqueza. Era aquele piso da pedra bruta. Foi um crime terem... Mas quem é esse Estava bem conservado. Quem é esse arquiteto que faz uma intervenção desastrosa dele? Não sei quem foi. Se eu soubesse, até diria o nome, mas não sei quem foi. Ali foi uma Eu acho reforma, que é melhor eu nem saber. ali foi uma reforma para alguém ganhar dinheiro, ou muitos ganharam. Não foi da atual gestão da Não, Assembleia. foi o deputado Franzé. O atual gestor já pegou o bonde andando e, enfim, eu não sei nem como é que vai ser essa continuação. Mas o Bossó estaria muito triste se ele visse o que aconteceu ali. Paulo, você não dá mais aulas, né? Dou Dá? na Federal. Federal? Uma disciplina, duas. O Instituto Camilo Filho Não, acabou, né? acabou? Foi uma grande experiência. Você tem, assim, uma perspectiva positiva dos arquitetos que estamos formando? Eu estou um pouco afastado. Eu tenho conhecimento dos arquitetos da Federal, que são turmas pequenas, né? Em relação ao número total de arquitetos que se forma todo ano em Teresina, a parcela dos arquitetos da Federal é muito pequena, né? A Federal forma 20 e poucos arquitetos por ano, enquanto que as particulares formam 50, 60 ou mais. Tá? Olha, em geral, os cursos hoje têm um consórcio de disciplinas presenciais com disciplinas à distância. Eu não acredito em ensino à distância. Ainda mais arquitetura. Não, também não. Se alguém for fazer arquitetura em alguma faculdade,
procure saber se tem disciplina de ensino à distância. Se tiver, procure outra faculdade. Você logo direto, né? É porque isso é uma forma de querer economizar, né? A Pitágoras, que substituiu a Camilo Filho, ela tinha um centro de gravação de aulas em Londrina, que distribuía aula para mais de 16 cursos de arquitetura. Então, gravava um professor, doutor, aí esse professor representava cada uma das faculdades sem estar presente nas faculdades, né? Então, o ensino à distância é desastroso, não forma arquiteto, né? Eu dou preferência a interagir com arquitetos que tenham formação integral, ainda assim com dificuldades. A carga horária tem diminuído bastante, né? Essa carga horária já foi 2.800 horas, tudo. A da federal ainda é uma carga horária generosa, né? Em relação à minha carga horária, a da federal hoje já é pequena. Imagine em relação a uma carga horária de faculdade particular hoje. Então, é preciso dar mais espaço para o urbanismo. Os cursos estão muito mais preocupados em formação de arquitetura de interiores, dessa arquitetura de consumo Você se imediato. considera mais urbanista do que arquiteto? Sim, mas a minha formação é integrada. Você foi aluno do Carlos Lembo, né? Fui aluno e ele, inclusive, foi meu orientador no início de um doutorado que eu comecei a fazer lá, mas não terminei. E eu convivi muito com Carlos Lemos. Morreu ano passado, com 100 anos. 100 anos. 100 anos. Carlos Lemos é incrível, eu aprendi muito com ele. Mas fui aluno com Joaquim Guedes, Cândido Malta, que são grandes urbanistas que hoje já não dão mais aula, né? Para fechar, você definiria arquitetura assim com a frase, uma palavra? A arquitetura, antes de mais nada, é um abrigo. Um abrigo no sentido geral, psicológico, físico, né? Econômico, social, mas, sobretudo, é um abrigo. Você vai abrigar alguma atividade visual, tá? Então, o arquiteto, ele é um grande predador da natureza. Porque para você fazer arquitetura, em algum momento, naquele sítio, havia uma natureza. Mas nós temos que buscar uma compensação. Já que nós agredimos, na nossa obra nós temos que ter uma palavra que o Niemeyer usava muito, que é a generosidade. Ele usa muito esse termo. Temos que ser generosos, tá? Em relação aos espaços públicos e tudo mais. Eu não comungo muito a ideia da questão do paisagismo, sabe? Eu acho que havia, de fato, um radicalismo nas propostas paisagistas do Oscar Niemeyer. Ele tem que considerar muito limpo, né? Tem que considerar que aqui não é Veneza e nem é um camp de Florença ou de Roma. Aqui é um país tropical, muito quente, e a árvore, ela é extensão natural da arquitetura. Tá? Então, a árvore, ela tem que ser projetada e planejada da mesma forma que os espaços construídos. Então, você ter essa radicalização, eu acho que isso era um pouco egoísta da parte dele. E já que ele falava tanto a palavra generosidade, nesse caso específico, ele não era tão generoso, né? Eu conheço poucas obras dele que tenham cobertura vegetal. Meu amigo, meu professor, muito obrigado. Nada, foi um prazer.